Olá, turma. Bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje nós vamos estudar sobre os mecanismos de reprodução das plantas, principalmente das plantas ditas superiores, as angiospermas. Os especialistas em botânica atribuem o sucesso reprodutivo dessas plantas ao fato delas não dependerem tanto da água para a reprodução. Se nós pegarmos plantas mais primitivas, como por exemplo, briófitas e pteridófitas, essas plantas dependem muito da água para transportar os seus gametas, os seus esporos. Já as plantas mais evoluídas, gimnospermas e angiospermas, elas possuem um mecanismo mais sofisticado de reprodução representado pela flor. A flor é o aparelho reprodutor dessas plantas e, por isso, esse grupo vegetal, gimnospermas e angiospermas, são chamadas de plantas fanerógamas. Então vamos estudar mais especificamente o aparelho reprodutor das angiospermas. Bom, angiosperma, pessoal, ela é diferente das outras porque, além de ter flor, além de ser uma fanerógama, ela também produz frutos. O fruto é uma grande vantagem evolutiva para essas plantas. Por quê? O fruto é como se fosse uma proteção para a semente. Já a gimnosperma que não tem fruto, a semente é desprotegida, é nua. Outro fator evolutivo importante. As flores das angiospermas são coloridas, atraem os agentes polinizadores, que são importantes para dispersar o grão de pólen e fecundar outras flores. Além disso, o fruto atrai animais e outros seres vivos que se alimentam dele e, se alimentando dele, dispersam as sementes com mais facilidade. Então vejam que há uma gama de fatores que faz com que as angiospermas sejam o grupo vegetal mais bem adaptado atualmente. Nas angiospermas, a fase mais duradoura é chamada de fase esporofítica e ela é 2N, ou seja, ela é diploide. E ela é que vai produzir os esporos por meiose haploides, N. E a estrutura, então, que produz esses esporos é a flor. Então vamos estudar as partes principais de uma flor. Então aqui, pessoal, temos uma representação da flor dita completa ou perfeita, onde existem os dois aparelhos sexuais, o masculino e o feminino. O aparelho masculino, ele é formado pelos estames, está aqui a palavra, estame, e o aparelho feminino é chamado de pistilo, ou carpelo. Também o pistilo é também conhecido como carpelo. As flores também possuem as pétalas, que são, na maioria dos casos, bem coloridas para atrair os agentes polinizadores, e as sépalas, que são modificações das folhas que ficam bem aqui na base das pétalas e que também servem como proteção do óvulo e do ovário. Então vamos ver primeiro o androceu. Andro quer dizer masculino, então é o aparelho reprodutor masculino das flores. O androceu, pessoal, vamos disparar a animação aqui para ver, ele é formado pelos estames, que é a parte masculina. Tá? Dentro do estame é que serão produzidos, por meiose, os esporos. Um estame, ele tem essa parte mais alargada, que são duas cápsulas que formam a antera, e o cabinho que vai ligar até a base da flor, chamado de filete. Então é dentro da antera que são produzidos os grãos de pólen, que vão formar os esporos masculinos das angiospermas. Então, se fizermos um corte da antera, nós vamos ver que existem regiões dentro da antera chamadas de sacos polínicos. Lá dentro dos sacos polínicos está a célula-mãe do micrósporo. O micrósporo é o grão de pólen. Esta célula é que vai se dividir por meiose e formar os esporos. Então vamos ver nessa outra animação
a célula-mãe dos micrósporos se dividindo por meiose e formando os grãos de pólen. São estas células que vão ser dispersadas pelos agentes polinizadores. É bom deixar claro que o grão de pólen, pessoal, ainda não é o gameta masculino. Ele só vai virar gameta masculino quando ele formar o tubo polínico em contato com o aparelho feminino da flor. Mas isso nós vamos ver numa próxima aula. Agora aqui nessa tela nós vamos ver o gineceu. Gineceu é a parte feminina, tá? É onde vai se formar os esporos femininos, chamados de óvulos, lá dentro do ovário, que é essa parte mais abaulada aqui. Então, quais são as partes do gineceu? O estigma, que é a entrada, né, do gineceu, onde grudam os grãos de pólen. O estilete, que é um cabinho, né, o canal por onde se forma o tubo polínico na época da reprodução. O ovário, que é essa parte mais abaulada e mais arredondada, que vai futuramente formar o fruto após a fecundação. E os óvulos imaturos, que são os que vão gerar os esporos femininos. Então, no interior de cada óvulo, existe a célula-mãe do megásporo. O megásporo é que vai formar o gameta feminino. Então, vamos ver como isso acontece. Então, aqui está a célula-mãe do megásporo. Esta célula-mãe começa a se dividir por meiose de novo. Então, de diploide para haploide, redução, né? E aí, 3 dessas células degeneram e só uma fica funcional, chamado de megásporo funcional. Esse megásporo também sofre divisões agora por mitose e vai formando várias células que vão formar o gametófito feminino ou saco embrionário, né, onde estão as células que vão participar de todo o processo de fecundação. Então, lá dentro do saco embrionário se formam células chamadas de antípodas, que são essas de cima, que vão participar depois na formação da semente. As sinérgides, que estão aqui, essas duas laterais. A oosfera, onde está a célula que possui o gameta, propriamente dito, e os núcleos polares, que vão se juntar aos núcleos do grão de pólen também, junto com a oosfera, e vão formar a parte que vai nutrir este embrião. Conforme eu disse, a parte de fecundação nós vamos ver numa aula posterior. Bom, pessoal, então está aí a caracterização dos aparelhos reprodutores do androceu e gineceu. Espero que vocês tenham entendido. Não percam as próximas aulas, que nós vamos falar especificamente sobre a reprodução dessas plantas, como se dá. E a gente se vê no chat ou por e-mail. Até lá.